Salmo 119, versículos 49 e 50. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Você já se sentiu sozinho? Já se sentiu como se as pessoas não fizessem outra coisa senão te desprezar, faltar com respeito, fazer piadas maldosas e rir às suas custas? Já sentiu como se só você fosse de fato alguém preocupado com a vontade de Deus? Como se todos se desviassem da obediência ao Senhor? Ou pior, já sentiu como se o próprio Deus estivesse em silêncio, te deixando sozinho nesse mundo? Já sentiu como se Ele não estivesse mais cumprindo o que prometeu? Esse era o dilema do salmista. Portanto, através destes versículos, vamos aprender como orar em momentos assim, como orar na solidão. O que vemos nos versículos de hoje é o que devemos pedir a Deus em momentos de solidão. O salmista começa a sua oração fazendo um pedido ao Senhor. Lembra-te da promessa feita ao teu servo. O termo promessa usado aqui poderia ser traduzido também como palavra, fala, declaração de Deus. No geral, o salmista não está só pedindo por aquilo que Deus promete, mas por todas as coisas que Deus diz. Ele pede para que Deus se lembre da sua palavra. O que isso significa? No hebraico, a palavra lembrar, usada aqui, significa literalmente prestar atenção em algo e agir para que isso aconteça como deveria acontecer. Não é então o caso de que Deus venha a se esquecer daquilo que disse e precisa recordar dessas coisas como alguém que tem esquecimento. Não, essa palavra traz mais a ideia de Deus realmente cumprir aquilo que prometeu ao salmista por meio da sua palavra. É um pedido para que Deus se relacione com ele, cumprindo aquilo que diz na sua palavra. E ainda no versículo 49, o salmista diz que essa promessa ou essa palavra dita por Deus é o que tem lhe dado esperança. É a palavra de Deus que o fazia esperar, mesmo em meio a situações difíceis. A palavra do Senhor dava ao salmista expectativa de um futuro melhor. E é isso que ele explica no versículo 50. Por que é que o salmista pedia para que Deus cumprisse o que ele promete em sua palavra? Versículo 50 diz: porque a promessa, ou a palavra, a fala de Deus, era o que trazia vida ao salmista. Era o que lhe restaurava o sentido da vida e lhe dava forças para viver. Ele diz que isso era o seu consolo em meio à angústia. Diante da miséria, da aflição, do sofrimento, da dificuldade ou até mesmo de momentos de dor intensa, o que dava conforto, encorajamento e ânimo ao salmista era a palavra de Deus. Era por isso que ele pedia a Deus: Senhor, sabe tudo aquilo que o Senhor diz na tua palavra? Então, por favor, cumpra o que está escrito ali. É só o que sai da sua boca que pode me animar na vida. Diante da angústia, nada nesse mundo pode me consolar a não ser a sua voz. Na verdade, ela é o que tem me feito ter esperança. Se não fosse ela, eu já teria desistido da vida. Esse pedido mostra que, mesmo que Deus o deixasse em suspense, mesmo que Deus ficasse em silêncio ou não cumprisse a sua palavra dentro do tempo que o salmista achava que ela deveria ser cumprida, ainda assim, esse autor descansava na promessa do Senhor. Mesmo que os demais refúgios do mundo falhassem, ele achava na palavra a motivação para se manter firme na vida. É normal que em tempos de aflição, busquemos nas coisas deste mundo algum tipo de consolo. Às vezes buscamos isso no dinheiro, no relacionamento afetivo, do namoro ou do casamento, nos prazeres da carne, no abraço de um amigo, numa barra de chocolate, num copo de cerveja para esquecer os problemas. Mas essas coisas ou pessoas logo passam e não podem nos dar o consolo que precisamos. O pior, elas não têm a capacidade de nos animar e levantar para enfrentar a vida por muito tempo. São igual a uma droga. Precisamos sempre renovar o seu uso, sempre buscar mais.
Isso faz com que vivamos sempre querendo ter mais dinheiro, sempre mudando de parceiros ou querendo fazer novas amizades, comendo mais, bebendo mais, mas tudo isso é inútil. Essas coisas não são capazes de nos consolar e vivificar. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Então, se estamos sem consolo ou sem socorro nas adversidades, a culpa é de nós mesmos, porque estamos desprezando ou ignorando a palavra de Deus, enquanto buscamos consolo e esperança em outras coisas. Por isso, ao invés de buscarmos consolo no mundo afora, que venhamos a abrir a palavra de Deus e mergulhemos nela. Somente ela pode nos dar consolo de verdade. Somente a palavra do Senhor pode nos dar vida de verdade. Em tempos de aflição, só podemos encontrar ânimo e vigor na palavra de Deus. Só ela pode nos inspirar vida. Mas isso também significa que em momentos de solidão, deveríamos orar a Deus com o objetivo de que Ele cumpra aquilo que nos diz em Sua palavra. Mesmo sabendo que Deus promete fazer aquilo que diz, devemos orar para que Ele se lembre de cumprir essas coisas. Não deveríamos simplesmente nos sentar e esperar que a palavra de Deus se cumpra, mas clamar para que isso aconteça o mais rápido possível. É isso que aprendemos com o salmista nestes versículos. Na solidão, peça a Deus que Ele se lembre de cumprir a sua palavra.